nesse vídeo nós vamos falar sobre paralelo virtual utilizando cenas. Para isso nós vamos utilizar 3 dispositivos que estão embutidos nessas caixinhas que são dispositivos da Avato. Se você não viu, esse aqui é um que a gente chamou de frente aqui no vídeo que nós fizemos sobre ele. Estou deixando o card aí do vídeo. Então quando eu ligo aqui esse chamado frente, por que eu dei esse nome? Para facilitar comandos de voz, né? Pela Alexa. Ou eu ativo pelo interruptor, eu aciono esse Avato de um canal. Agora eu tenho um outro chamado fundos, que tem um botão que foi nomeado como quintal, um botão como garagem, que são esses 2 botões aqui. E por último, eu tenho um que eu chamei de jardim, que tem 3 botões, um chamado área, um chamado serviço e um chamado lavanderia. Os 3, então, de um único dispositivo da Avato. Bom, tudo que eu vou falar aqui serve para todos os dispositivos padrão Tuya, não só para esses Avatos. Estou usando os Avatos como exemplos. Bom, já deixei então aí para você dar uma olhadinha, se você não viu, a configuração, instalação e tudo mais desses 3 dispositivos. Então vou deixar o card do vídeo sobre esse de um canal, vou deixar também o card do vídeo desse de 2 canais e desse de 3 canais, para você assistir e ver como é feita a instalação deles, como é feito o pareamento, como é feita a configuração e como é feito também a instalação dos interruptores. Então nesse vídeo aqui nós não vamos falar nada disso, não vou nem abrir as caixinhas, nós vamos trabalhar somente aqui com o paralelo virtual. Então vamos lá, qual que é a ideia do paralelo virtual? Se eu pegar esse primeiro dispositivo aqui, que é chamado de frente, e eu acender, vejam que ele controla aquela lâmpada. Mas se eu quiser também, por exemplo, que ele acenda essa lâmpada aqui, desse outro dispositivo, por meio de um paralelo virtual, o que nós vamos ter que fazer? Nós vamos criar uma cena que ao ligar esse aqui, eu também ligue esse. E inclusive eu posso deixar esse interruptor instalado sem a lâmpada. Aí ele fica somente um segundo, né? Um paralelo desse aqui. Bem, vamos ver então como fazer essa primeira cena para que quando eu ligue esse, ele ligue esse aqui também, que é o comecinho aqui do nosso paralelo virtual. Bom, aqui no Smart Life eu vou em cenas e vou criar uma cena nova. Essa cena nova, qual que vai ser a condição para ela funcionar, né? Eu tenho várias aqui. Uma é clicar para executar, que é uma cena que eu vou acionar ou clicando no aplicativo, ou por um comando de voz, por exemplo, ou quando mudar o tempo, ou quando mudar a localização, ou quando eu tiver uma agenda determinada, né? Na verdade, eu quero que ela seja acionada quando eu acionar um dispositivo. Então, eu vou escolher essa última opção, quando o status do dispositivo muda. Qual dispositivo eu vou usar como gatilho? É o frente. Então, quando o switch 1 do frente, que é o único botão que ele tem, for acionado, né? Vejam que eu tenho aqui opções de escolher uma contagem regressiva, uma falha, por exemplo, se ele sair fora do ar, né? Mas vamos aqui escolher. Quando o switch dele for acionado, for ligado, então o que eu quero que aconteça? Eu quero que esse primeiro aqui desse interruptor, que é um interruptor chamado fundos, ele acenda. Então eu vou aqui colocar como ação, né? Então a condição é quando esse for ligado. A ação vai ser também um dispositivo, né? Que vai ser executado. É o dispositivo chamado fundos. E eu quero que ele acione o botão chamado quintal, que é esse primeiro botão aqui. Então ele também vai ligar o botão quintal. Veja que eu posso reverter, eu posso fazer várias ações aqui, mas nesse caso, para o paralelo virtual, eu quero que quando ligue, ele ligue, e depois nós vamos fazer um para que quando desligue, ele também desligue. Vamos lá então? Vamos salvar e vamos ao próximo. Tá aqui, ele está praticamente pronto, né? Vou salvar. E já está funcionando. Então, essa primeira cena já está funcionando. Vejo que quando eu ligar aqui, ele automaticamente já ligou esse outro, né? Então, e se eu desligar, o que acontece? Não acontece nada. Então, ainda não é um paralelo, né? Aliás, ele ligou esse de baixo aqui, né? O quintal é o de baixo. Na verdade, eu coloquei o virtual desse com esse aqui, né? Eu achei que o quintal era o de cima, o quintal é o de baixo. Mas tudo bem, está funcionando. Quando eu ligo esse aqui da frente, ele liga o botão quintal. Se a gente olhar no aplicativo, né? Abrir, por exemplo, frente e ligar aqui, ele ligou o outro. Se eu for lá no fundos, né? O quintal está ligado. Quintal é o botão de baixo, né? Eu achei que era o de cima, ele está ligado.
Então veja que interessante, desliguei manualmente, né? A hora que eu ligo, ele liga. E ele liga também por qualquer tipo de comando, pode ser por uma agenda, pode ser por qualquer coisa. Então, por exemplo, esse aqui é o quintal, né? Se eu mandar por comando de voz que seja ligado à frente, ele vai ligar o quintal também, vamos ver? Alexa, acende a frente. Tudo bem. Ela acendeu e já ligou aqui. Bacana, né? Então esse é o comecinho do nosso paralelo virtual. É o comecinho. O que eu tenho que fazer agora? Eu tenho que fazer uma outra cena, porque quando eu desligue, ele também desliga aqui. Vamos fazer essa cena? Então, da mesma forma, né? Eu vou em cenas, vou criar uma cena nova. Também vai ser quando mudar o status de um dispositivo. Qual dispositivo? Frente. Dessa vez, quando o botão 1 for desligado, eu quero que o quintal seja desligado também. Então, novamente, executar um dispositivo que vai ser o fundos, o quintal vai ser desligado. Salvei, dou um próximo, salvar e digo que pode funcionar. Vamos ver se funcionou? Então, o que eu faço aqui? Ligo frente, ligo o quintal. Desligo frente, desligo o quintal. Esse, então, é o primeiro passo do nosso paralelo virtual. Ainda não é um paralelo, por quê? Eu estou acionando esse aqui por este, mas eu não estou tendo o retorno. O paralelo o que é? Eu consigo controlar as lâmpadas pelos dois botões. Então eu estou controlando somente por esse, por enquanto, né? Se eu mexer nesse aqui, ou nesse aqui, né? Errei de novo. Se eu mexer nesse aqui, eu só apago a dele, eu não estou apagando o outro também, né? Então eu tenho que fazer o caminho de volta desse paralelo, que seria também duas cenas para que esse botão, quando acionado, acione esse e quando desligado, desligue esse. Vamos fazer isso então na sequência. Bem, então eu vou criar uma cena. Agora eu vou utilizar como gatilho o quintal, que é esse segundo botão aqui. Então ele está dentro do dispositivo fundos, quintal. Então quando ele for ligado, o que eu quero que aconteça? Eu quero também que execute um outro dispositivo, que vai ser o frente, o switch 1, que é o único botão dele. Eu também vou ligar, vou salvar, vou dar um próximo e vou salvar. E vou dizer que eu quero utilizar. Para completar, preciso fazer um para desligar, né? Então vamos de novo, mais uma cena. Quando o dispositivo muda, qual dispositivo agora? O frente, o quintal. Quando ele for desligado, eu quero que o dispositivo frente, ele seja também, né? O switch 1, que é o único dele, seja também desligado. Vou salvar e próximo e salvar. Tá aí. Será que agora eu tenho o que eu posso chamar de paralelo virtual entre esses dois botões, entre esse e esse? Vamos testar? Liguei esse, ligou o outro. Desliguei esse, desligou o outro. Liguei esse, ligou os dois. Desliguei aqui, desligou os dois. Agora eu tenho um paralelo. Então imagina que eu estou numa escada, né? Vou subir a escada, acendo embaixo, acende todas as lâmpadas. Quando eu chego lá em cima, eu desligo, apaga tudo. Então é assim que funciona um paralelo. Agora eu tenho um verdadeiro paralelo virtual entre esse botão e esse aqui. Vamos fazer com um terceiro? Vamos. Agora lembrando o seguinte, né? Se eu for instalar numa escada, por exemplo, eu posso deixar as lâmpadas ligadas só nesse aqui ou só nesse aqui. Tanto faz, né? Eu posso ter dois botões e a lâmpada ligada é apenas um deles. O outro somente está ligado na energia elétrica para fazer a ativação da cena, como esses aqui, né? Vamos incluir um terceiro agora, ver como é que funciona? Então aqui nós temos três botões, né? Nós temos nesse dispositivo aqui, que é o dispositivo chamado Jardim, nós temos três botões. Esse primeiro aqui é o botão chamado Lavanderia. Então vamos fazer o seguinte, vamos fazer o nosso paralelo virtual, também incluir lavanderia. Ou eu posso, por exemplo, fazer um outro paralelo da lavanderia com esse botão aqui, se eu quiser. Legal, né? Mas vamos incluir nesse mesmo. Aliás, vamos fazer inicialmente um segundo paralelo. Então eu vou ligar esse botão aqui, que é o botão, se eu olhar aqui no fundos, né? É o botão garagem. Vou ligar garagem com lavanderia, tá? Então vamos criar cenas aqui, somente para a gente revisar como funciona. Vamos lá. Então vou em cenas, crio uma cena nova. Qual vai ser o gatilho? Quando mudar o status do dispositivo. Qual vai ser o dispositivo? O dispositivo que está aqui em fundos, chamado garagem. Quando o garagem for ligado,
eu quero que aconteça o quê? Eu quero que a lavanderia também ligue. Então, executar um dispositivo que está dentro aqui do jardim, chamado lavanderia. Ele também vai ser ligado. Salvei. Próximo, já está funcionando aqui o liga. Vamos fazer o desliga agora, mesma coisa. Crio aqui uma nova cena. Quando executar o dispositivo vai ser o fundos, vai ser o dispositivo garagem. Quando ele for desligado, eu quero também que desligue a lavanderia. Então vou executar o dispositivo lavanderia, que está dentro aqui do jardim. Lavanderia, ele vai desligar também. Então dou um próximo e salvo. Então será que já está funcionando? Daqui para lá tá, de lá para cá não. Então vamos testar. Vou ligar aqui a garagem, liguei a lavanderia. Se a gente observar pelo aplicativo, né? Então, por exemplo, vamos lá no jardim, a lavanderia está ligada. Vou desligar a garagem, desliga a lavanderia. Agora eu quero fazer o caminho de volta, né? Para tornar isso aqui paralelo. Então eu vou fazer as duas cenas da lavanderia para a garagem. Vamos lá então. Então, novamente eu vou em cenas, vou aqui criar uma cena nova, que vai ser a partir da lavanderia, vou acionar o quintal. Então, como é que eu faço? Cena nova. Vai ser quando um dispositivo mudar, vai ser o dispositivo lavanderia, que está aqui no jardim. Então, lavanderia, quando eu ligar a lavanderia, o que eu quero que aconteça? Eu quero que ligue a garagem. Então, vamos lá na garagem. Então, executar o dispositivo que está nos fundos, garagem, vai ser ligado. Salvar, próximo, salvar. Já está funcionando para ligar. Vamos agora fazer o de desligar. Então, mesma coisa. Quando está o dispositivo muda. Qual dispositivo? O dispositivo chamado lavanderia, que é esse botão aqui. Quando ele for desligado, lavanderia, eu quero que aconteça o quê? Que desligue também a garagem. Então, executar dispositivo que está no fundos, garagem, vai ser desligado. Salvar, próximo, salvar. Vamos ver se funciona? Então agora eu vou ligar aqui, olha, vamos voltar lá nos nossos aplicativos para a gente ver aqui nos nossos dispositivos. Eu estou no jardim, eu vou ligar a lavanderia. Vejam que ele acendeu lá no fundos, ele acendeu o garagem. Agora eu vou desligar a garagem, desligou a lavanderia. Vou ligar a lavanderia, ligou a garagem. Vou desligar, desligo os dois. Ligo os dois, desligo os dois. Também funciona pelo aplicativo, né? Vejam que eu clico aqui no garagem, ligo os dois. Agora, a gente queria incluir um terceiro botão, né? Naquele primeiro botão que está no frente, que liga o quintal, né? Frente e quintal está no botão. Vamos incluir esse último botão aqui. Que botão que é esse aqui? Vamos olhar lá no jardim. Esse é o botão da área. Então vamos incluir a área nesse conjunto aqui que a gente fez, né? Quando eu ligo o frente, ele liga o quintal e eu quero que ele também ligue a área. Então vamos fazer essa cena rapidamente aqui. Então é uma nova cena. Que quando o status do dispositivo frente, que é o switch 1, né, ele só tem um botão, for ligado, eu também quero que ele ligue a área. Então vou executar o dispositivo que está lá no jardim, chamado área. Ele vai ser ligado. Salvei. Vamos criar já o de desligar também, né? Salvar esse aqui, sim, já está funcionando. Vamos criar o de desligar também. Então quando eu mudar o status do dispositivo, que vai ser frente, switch 1, que é o único botão que tem. Quando for desligado, eu quero que desligue a área também. Então venho aqui, executar dispositivo. O dispositivo está dentro do jardim, chamado área, e eu vou dar um desligar aqui, próximo, e salvar. Sim. Olha aí que legal. Então agora quando eu ligar a frente, ele vai ligar o quintal e vai ligar a área. Vamos conferir lá nos nossos dispositivos, né? Então frente está ligado, ó. Desliguei frente, desligou tudo, né? Vamos olhar aqui o fundos. Então a hora que eu ligo frente, ele liga quintal no fundos e lá na área, né? No jardim, ele ligou a área também. Se eu desligar aqui, ó, desliga tudo, desliga os três. O que está faltando nessa minha cena agora? Quando eu desligar, porque o ar ele está independente, né? Quando eu ligo, ele liga por aqui. Quando eu desligo. Se eu quiser que ele seja parte do paralelo também, eu tenho que fazer aqui as cenas
de quando eu ligar a área, ele ligue os dois, e quando eu desligar a área, ele desligue os dois. Vamos fazer isso então? Olha só que legal. Então vamos lá, já vou fazer uma cena com tudo, né? Então vamos fazer aqui uma nova cena. Qual vai ser o gatilho dessa cena? Vai ser a área está no jardim. Então eu quero que quando a área ela ligue, o que vai acontecer? Olha aqui, eu vou colocar duas condições. Quando eu ligar a área, eu quero que ela ligue o dispositivo quintal, que está aqui no fundos. Então, quintal vai ser ligado. Salvar. Próximo. E eu também quero que ela ligue a frente. Já vou colocar tudo numa cena só. Então, eu venho aqui no frente e já coloco o switch 1, né, que é o único botão do frente, para ligar também. E próximo. E salvar. Então, quando eu ligar agora, eu não fiz ainda o que desliga. Quando eu ligar agora a lavanderia, olha, ele acende os outros dois. Quando eu desligo, não acontece nada. Por quê? Porque eu ainda não fiz a cena de desligar. Vamos fazer a cena de desligar e nós vamos ficar completos. Nós vamos ficar com, na verdade, um paralelo virtual aqui entre 3 botões. Quando eu ligar, ele vai acender os 3. E quando eu desligar qualquer um dos 3, né, ele vai desligar os outros 2, né? Só está faltando terminar aqui por esse aqui da área, porque quando eu desligo, ó, ele não está desligando os outros, né? E eu tenho um outro paralelo virtual aqui entre esses dois, né? Olha que legal, quantos paralelos virtuais eu tenho. Tenho 2 paralelos virtuais, um entre 3 e um entre 2. Bom, vamos fazer essa última cena então para encerrar o vídeo, que vai ser a cena que quando eu desligar porque quando eu ligo ele já faz tudo, né? Quando eu desligo ele não está fazendo nada. Então quando eu desligar a lavanderia, eu desligue o quintal e desligue a frente. Então quando eu desligar a área, ele vai desligar o quintal e vai desligar a frente. Vamos fazer rapidamente essa cena então. Eu venho aqui em cenas, adiciono uma cena que vai ser disparada por um dispositivo, o dispositivo que está lá no jardim, que é a área. Eu vou dizer que quando a área for desligada, o que vai acontecer? Ela vai executar o dispositivo quintal, que está aqui em fundos. Então eu venho no quintal e vou desligar o quintal. E também eu vou desligar a frente. Então executar um outro dispositivo, vou na frente, venho aqui e vou desligar. Salvar. Próximo. Então a cena ficou assim, olha. Quando eu desligar o jardim, eu desligo fundos e desligo frente, né? Fundos, quintal e frente. Salvar. Sim. Agora sim, né? Agora pela área, eu acendo os 2. E pela área, eu desligo os 2. Na verdade, né? Os 3, né? Eu acendo a própria área e os outros 2 que estão em paralelo virtual. Quando eu desligo, mesma coisa. Então eu posso ligar por aqui, acender os 3. Posso desligar por aqui, acender os 3, apagou os 3. Posso ligar por aqui, acender os 3. Posso desligar por aqui, apagou os 3. E eu tenho aquele outro paralelo virtual entre esse botão e esse botão aqui. Muito legal, né? Eu acho que isso mostra, né, a possibilidade da gente trabalhar com os paralelos virtuais entre aplicativos Tuya. Eu utilizei, como disse nesse exemplo, né, um Avato de um canal, outro de 2 canais, outro de 3. Já deixei os cards aí dos vídeos, onde eu mostro a instalação desses dispositivos, onde eu mostro por que eu dei os nomes frente, fundo, jardim, né, para trabalhar com a Alexa. E também mostro a configuração deles. Então, se você quer ver como eles foram ligados, como eles foram configurados, como eles foram pareados, dê uma olhadinha nesses outros vídeos. O objetivo desse vídeo era somente mostrar o paralelo virtual por meio de cenas. Espero que esse vídeo tenha sido útil para você. Não esquece então de deixar seu like nesse vídeo, deixa aí seus comentários, deixa suas dúvidas. E muito importante também, dá uma olhadinha aí na descrição do vídeo, você vai ver o link para a compra desses dispositivos, caso você se interesse por algum deles. Não esquece também, se você não for inscrito no nosso canal, de se inscrever. É isso que nos ajuda a trazer novidades como essa daqui todas as semanas. Muito obrigado e até um próximo vídeo.